Presta bem atenção, pode ser apenas um exercício que está te colocando entre a fase 1 e a fase 2 do seu processo de recuperação da sua hernia de disco e também outros tipos de problema da sua coluna. Antes de entrar no assunto propriamente dito desse vídeo, eu preciso fazer alguns alertas para você. E aqui eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer o seguinte: vai direto ao assunto, fala logo o que é o exercício, explica logo isso, Michele. Mas não importa o quão cuidadosa eu seja nesse vídeo, ele é muito limitado para compreender a totalidade de um conceito que nós, treinados em fazer diagnósticos de problemas da coluna, levamos anos para entender. E não só entender na teoria, entender na prática. O conceito que eu trago aqui hoje, ele é muito sofisticado e muito importante. Tá, Michele, mas se é tão importante, tão difícil de entender, por que que você está trazendo então pra gente? Por que que você está trazendo esse vídeo? Eu não sei você, mas eu, quando entro em contato com o material e com o conteúdo que pode fazer a virada do que eu estou enfrentando naquele momento, seja no aprendizado de alguma questão, seja na resolução de algum problema de algum paciente que eu não estou encontrando o problema, quando eu acho uma oportunidade de enxergar de uma outra maneira aquele problema, eu vou atrás. Eu vou atrás de aprender mais sobre esse conceito, eu vou atrás de entender mais como isso funciona, eu vou tentar investigar um pouco mais, eu vou atrás da pessoa que me contou sobre isso e vou aprender sobre o assunto. Então, o meu intuito aqui é dizer que pode ser que esteja muito mais próximo do que você imagina a solução do seu problema e a saída da pior fase da sua crise, que é a fase 1 e a fase 2. O conceito que eu trago aqui hoje chama-se preferência direcional. É um exercício que, quando você aplica, você promove uma desobstrução na sua articulação de uma maneira muito rápida e eficaz e duradoura. Normalmente, o início dos sintomas, o início dos primeiros efeitos que você tem quando você acha esse tipo de movimento em um paciente é observar junto dele o fenômeno chamado centralização. Esse fenômeno, e sim, o nome disso é um fenômeno observado durante um exame físico, durante um exame clínico de um paciente. Esse é um fenômeno que ficou conhecido na década de 50, a partir dos estudos do Dr. Robin McKenzie, e ele delimitou esse fenômeno chamado centralização da dor. Aplicando-se cargas específicas e movimentos específicos, você produz a centralização dos sintomas, onde ele sai de um ponto mais periférico, mais das extremidades do corpo da pessoa e caminha em direção ao centro, ou seja, à coluna, ao ponto normalmente de onde surgiu aquele problema, de onde surgiu aquela dor. E isso geralmente acontece com a aplicação de movimentos repetidos. Muitas vezes, um movimento não nos dá clareza total sobre a manifestação sintomática. Se eu fizer 1 ou 2 movimentos, ou até uma série de 15 movimentos, muito poucas vezes eu vou ter um diagnóstico sobre aquele problema, mas se eu aplicar esse movimento umas 60 vezes no paciente, eu vou ter muito mais informação sobre os dados de como aquele paciente responde àquele tipo de movimento. E através disso, nós estabelecemos uma conduta terapêutica. É muito comum que para a coluna lombar, a gente consiga perceber esse fenômeno de centralização e essa preferência direcional quando nós aplicamos um dos movimentos funcionais da coluna, que são flexão, extensão, inclinação ou rotação. Às vezes é necessário alguma combinação desses movimentos,
Mas não é aleatório, isso existe todo um protocolo de exame do paciente para que a gente consiga identificar qual é o movimento que, no caso desse paciente, vai ser o mais determinante em relação à melhora desse paciente. Em relação à cervical, pode ser uma combinação de flexão, de movimento de retração do pescoço, de extensão do pescoço, de inclinação lateral ou de rotação do pescoço, ou alguma combinação desses movimentos. Então, o que acontece? Quando você tem ali um problema que não encontra uma solução e que você está apelando para todo tipo de exercício, todo tipo de alongamento, e você às vezes até percebe um pouco de melhora, mas não consegue perceber uma melhora realmente definitiva, provavelmente não encontrou ainda o seu movimento, que eu também chamo de movimento chave, no sentido de ser um movimento que abre a porta, que destrava, que te libera a região e a totalidade dos movimentos em consequência desse. Então você imagina uma obstrução, né? Uma estrutura que está mal posicionada, geralmente uma coisa pequena dentro da sua articulação, no conjunto ali, no arranjo articular, e quando você simplesmente alivia esse bloqueio, essa articulação, flui melhor os movimentos, tanto a parte estrutural da articulação quanto a parte dos nervos que estão ali, que saem dessa articulação, e, consequentemente, as dores tendem a abolir. Então, isso é muito interessante, isso é uma das síndromes que utiliza muito do tratamento do Mackenzie, talvez seja uma das síndromes que mais tornou o método Mackenzie conhecido. Segundo os estudos, a maior parte dos pacientes com dores crônicas ou agudas podem se beneficiar desse tipo de movimento, ou seja, eles têm preferência direcional, eles têm um movimento que alivia, que centraliza a dor e abole essa dor. Bom, agora então vamos lá, qual é a melhor maneira de você descobrir se você é um caso desses ou não? A melhor maneira é você passando pela avaliação de um profissional treinado para avaliar a sua condição. Pode ser através de uma teleconsulta, assim como nós estamos aqui num vídeo, né? O profissional te orienta e você vai conduzindo e o profissional vai avaliando as repercussões que os movimentos têm no seu corpo, ou você pode fazer presencial também. Mas o mais importante é que você tenha um olhar de um profissional para que você tenha uma segurança maior sobre o seu caso. Uma outra opção é você aprender através do meu curso Movimento Vencedor. No curso, nós falamos sobre casos mais típicos, casos mais clássicos, que são um predomínio maior de condições, de situações que nós vemos no dia a dia, ou seja, eu documentei aqueles casos mais típicos, aqueles casos que respondem de uma maneira mais padronizada, e a gente estabeleceu lá então um protocolo para que você possa se guiar e fazer a sua autoavaliação e o seu autotratamento, né? Isso inclusive foi um livro, né? Está muito bem divulgado por um dos livros mais conhecidos do Dr. Robin Mackenzie, que é o Trate Você Mesmo Sua Coluna, Trate Você Mesmo Seu Pescoço. Então você pode aproveitar também, você pode comprar esse livro e você pode aplicar em você e ver se você consegue observar ali as respostas favoráveis ao seu caso. O mais importante, o meu objetivo principal com esse vídeo é que você entenda que se conformar com certas limitações, com certas restrições e com diagnósticos que te deixam muito sem saída em relação ao seu problema, não precisa ser assim. Existe sim tecnologias testadas, experimentadas, estudadas ao longo do mundo
que podem te oferecer sim uma chave para você destravar o seu problema e destravar aí os seus movimentos de uma maneira relativamente simples. Você vai ver, é muito comum que quando nós temos um paciente, um caso típico, né, no nosso consultório, é muito comum que o paciente em 48 horas observe uma melhora de mais de 80% dos seus sintomas. Então isso é algo que precisa ser amplamente divulgado, amplamente conhecido, e eu deixo aqui, apesar de incompleto essa informação, mas eu deixo essa informação aqui para que você possa sim seguir as suas pesquisas, continuar estudando, procurar um profissional certificado, credenciado ou diplomado no método Mackenzie para te avaliar, ou quem sabe você possa entrar no movimento vencedor e começar por ali a sua pesquisa e as suas auto-investigações. Você já tinha ouvido falar em centralização, em preferência direcional? Você já sabe qual é o seu exercício-chave, aquele que te destrava, aquele que você sentiu um pouquinho de dor, você segue, vai nele que é certo? Assim, é aquilo que é assim, com certeza eu vou lá e aquilo vai me aliviar? Você já tem essa clareza? Se não, eu penso que você merece ter essa oportunidade de verificar se no seu caso existe um movimento-chave que te destrava e que te liberta aí seus movimentos. Bom, então é isso por hoje, eu fico por aqui e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!